Então, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Alípio e realmente é um prazer para mim trazer essa videoaula para vocês. E essa videoaula, o tema principal dela é o conceito de vetores. Então, vamos lá. Bem, aí eu criei um mapa mental para representar o assunto de vetores. O mapa mental nada mais é do que um organograma, ou seja, são os assuntos correlacionados com seus subitens, onde aqui nós encontramos ao centro o conceito de vetores e ao redor os conceitos adjacentes. Então, vamos no primeiro conceito. O que é o vetor? O vetor é uma ferramenta que é caracterizada por três coisas: módulo, que é o valor; direção, que é aquela ideia que nós temos de vertical ou horizontal, ou inclinado, e o sentido, que nada mais é do que aquela ideia da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E ele é usado para representar as grandezas chamadas grandezas vetoriais. E aí abaixo nós temos a representação gráfica de um vetor. Um vetor ele tem um tamanho que é chamado de módulo, ele tem uma direção, que nesse caso é horizontal, e tem um sentido, que no caso do vetor A ele está apontando da esquerda para a direita. Bem, nós temos também o chamado método gráfico. O método gráfico é utilizado para operar graficamente dois ou mais vetores. Então nós temos um vetor A e temos um vetor B. Nós vamos fazer a soma do vetor A mais o vetor B. Então a primeira regra é chamada regra do polígono. Essa regra do polígono diz o seguinte: você desenha o primeiro vetor, na extremidade do primeiro você desenha o segundo. E o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do último é o vetor soma, ou seja, é o vetor A mais B. Nós também temos a regra do paralelogramo, que também é usado para calcular a soma vetorial de A mais B. E essa regra diz o seguinte: você desenha o vetor A, na origem do A você desenha o B, você desenha uma linha pontilhada paralela ao vetor A, desenha uma linha pontilhada paralela ao B, e o vetor que vai da origem do primeiro até a junção das linhas pontilhadas é o vetor soma, ou seja, o vetor que vai da origem dos dois vetores até a extremidade, até a junção das linhas pontilhadas é o vetor soma, é o vetor A mais B. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho do método algébrico. Vou botar um pouquinho aqui para vocês. Então, esse método serve para determinar o valor, o módulo do vetor soma. Então, nós podemos usar os seguintes métodos. Com vetores com a mesma direção, nós faremos o seguinte: vetor de mesmo sentido, a gente soma os valores de cada um dos vetores. Então, nós temos o vetor A e o vetor B. Tem a mesma direção horizontal e o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, esses dois vetores, nós operamos diretamente somando seus valores. Então, se o A for 5 e o B for 3, o vetor A mais B vai dar 8. Agora, se eles tiverem, professor, sentidos opostos você subtrai. Se você tiver o vetor A e o vetor menos B, só um parênteses aqui, o vetor menos B é o vetor oposto a B. Então, nós temos o vetor B, que é a ponta que está na horizontal, que é a ponta da esquerda para a direita. O vetor menos B é o vetor que também está na horizontal, só que aponta no sentido oposto, da direita para a esquerda. Então, quando nós temos o vetor A menos B, nós, na verdade, subtraímos, ou seja, fazemos uma soma de A mais o vetor oposto B. E quando os vetores têm direções perpendiculares? Então, nós temos o vetor A e o vetor B. Então, nós usamos a regra do polígono para fazer a soma vetorial de A mais B, onde ela diz que você desenha o primeiro vetor na extremidade do primeiro e segundo, e o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do último é o vetor soma.
Se você observar direitinho, essa figura é um triângulo retângulo, né? Então você vai poder utilizar o teorema de Pitágoras, que está logo aí abaixo. Então, o valor de S da hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Agora, se os vetores tiverem direções quaisquer, tivermos o vetor A nessa direção e o vetor B nessa direção, então você vai utilizar a regra do polígono, do paralelogramo. Desenha o primeiro vetor, na origem do primeiro você desenha o segundo. Observe que o A e o B existe um ângulo entre eles, que eu chamei de θ. Desenha uma linha pontilhada paralela a A, uma linha pontilhada paralela a B, e o vetor que vai do início, da origem dos dois vetores até a junção das linhas pontilhadas, é o vetor soma. Mas como é que eu vou determinar o valor desse S? Vai usar a lei dos cossenos, onde diz que S ao quadrado, o valor do vetor soma ao quadrado, é igual ao primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor em módulo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é esse ângulo aqui, ó. Componentes de um vetor. Então veja, o vetor pode ser decomposto em componentes. E no plano cartesiano nós podemos determinar as componentes de um vetor A. Então nós temos o plano cartesiano aí, ó, x e y, e nós temos o vetor A. Observe que nós podemos decompor esse vetor A numa componente horizontal, que eu vou chamar de A de x, e numa componente vertical, que eu vou chamar de A de y. Observe que existe um ângulo entre o vetor A e a horizontal, o eixo x, que eu chamei de θ. Então eu redesenhei esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, logo aqui em cima, onde esse lado é o A, que é a hipotenusa, esse lado de baixo aqui do triângulo é o AX, está desenhado aqui, e essa linha pontilhada, observe que ela é do mesmo tamanho que quem? Que a Y, é como se eu tivesse pego o AY arrastado aqui para cima. Então o triângulo retângulo apareceu aqui, ó, A, AX e AY. E esse ângulo aqui é o θ. Se nós utilizarmos a ideia do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós vamos chegar na seguinte conclusão: o seno de θ é o cateto oposto, que é AY, sobre a hipotenusa, que é A, está aqui logo abaixo. Fazendo meios pelos extremos, vai ficar AY vezes 1, AY. A vezes seno de θ, A seno de θ. E nós vamos usar o cosseno também. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo, que seria esse ângulo aqui, ó, é AX, é o lado vizinho. Então, AX sobre a hipotenusa, que é A. Fazendo meios pelos extremos, A de x vezes 1, A de x, A vezes cosseno θ, A vezes cosseno θ.